Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A crise humanitária na Venezuela mobiliza esforços da comunidade internacional para uma alternativa ao comando de Nicolás Maduro. O Brasil reconheceu a presidência interina de Juan Guaidó, líder da Assembleia Nacional Venezuelana, até a realização de novas eleições presidenciais. Mas o governo Maduro acusa os países do chamado Grupo de Lima, que quer negociar a transição de governo da Venezuela, de intervenção indevida e ameaça à soberania do país. A disputa repercute no Brasil, que tem recebido milhares de venezuelanos em situação de vulnerabilidade. A fronteira entre os dois países também foi palco de violência, com a tentativa de envio de ajuda humanitária pelo governo brasileiro. Para falar da crise na Venezuela e as ações do governo brasileiro, nós conversamos com os deputados Nicolete, do PSL de Roraima, e Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. Eu sou Daniela André e este é o Câmara Debate, programa da rádio e da TV Câmara. Deputados, bem-vindos ao Câmara Debate. Vou começar perguntando ao deputado Nicolete, que é do estado de Roraima, onde está concentrado aí os conflitos. Qual a situação que se encontra hoje na fronteira com a Venezuela e os impactos desses atritos para o Estado? Então, primeiramente, obrigado pela oportunidade. Agradecer também ao colega Glauber aqui por ter vindo. Eu já estou em Roraima desde 2001, então acompanho essa situação de perto ao longo dos anos, né? Então, desde a eleição do Hugo Chávez, depois agora Nicolás Maduro. E a Venezuela está realmente numa situação delicada, isso já vem desde 2015, na verdade de 2014 com a crise do petróleo, veio aumentando a migração para o lado brasileiro. Eu estive na sexta-feira lá em loco, então realmente para verificar essa tensão, né, porque o que aconteceu? Essa ajuda humanitária que foi relatada pela mídia acabou aflorando um pouquinho o ânimo da população, que realmente está passando necessidade. Então houve esses confrontos realmente, porque o povo estava em busca de buscar alimentação ali em Pacaraima. Houve-se, pelo lado do Nicolás Maduro, então, uma interrupção da fronteira, onde ficou brasileiro, venezuelano do outro lado, e eles estavam tentando adentrar, né, ao Brasil. O brasileiro para retornar para casa, o venezuelano em busca da alimentação. O clima ficou tenso, né, realmente, porque esse povo é um povo realmente que está sendo prejudicado, violando os seus direitos humanos, realmente, está passando fome lá dentro. Mas eu acredito que o impacto social na população de Roraima é um ponto que a gente tem que trazer aqui para dentro do Congresso Nacional. Por quê? Porque Pacaraima é uma cidade que tem 13 mil habitantes, onde os impactos na saúde, na educação e na segurança são enormes. Então a prefeitura não tem dinheiro, o hospital é muito pequeno, então os atendimentos eles são feitos pela prefeitura, que pode ser feito, e o restante enviado para a capital Boa Vista, 210 quilômetros de Pacaraima. E o nosso estado decretou calamidade financeira, agora calamidade na saúde, então os impactos realmente na saúde são enormes. E na segurança também. Por quê? Não temos policiais na fronteira. PRF, eu sou um policial rodoviário federal, nós temos apenas 2. Polícia Federal tem 10. Então a gente não tem efetivo onde possa garantir a segurança da população, tanto venezuelana quanto brasileira. Então vários aspectos desses impactos aí têm atingido a nossa população também. Deputado Glauber Braga, como é que o senhor avalia essa situação que se encontra hoje nas fronteiras? Primeiro, a crise econômica na Venezuela é real e ela não é negada pelas autoridades venezuelanas. Agora, o que aconteceu com esse fingimento de ajuda humanitária foi exatamente uma ação política para acirrar o conflito, para justificar uma intervenção militar americana. E não sou eu que estou dizendo isso. Estou aqui com um documento que foi publicado, inclusive, pelo jornal o Globo, onde o ex-diretor do FBI afirma que Trump quer uma guerra na Venezuela por conta do petróleo. Hoje, o Brasil tem a 15ª reserva de petróleo do mundo. E ainda assim, foi alvo da espionagem americana, naquele período, inclusive, que a ex-presidenta Dilma Rousseff deixou o dinheiro aos Estados Unidos quando essa espionagem ficou pública. Imagine o que não sofre de pressão internacional o país que tem a primeira reserva de petróleo. É a primeira do mundo, é a reserva venezuelana. E é importante que a gente diga, a ajuda humanitária internacional, ela se desenvolve também a partir de princípios que já estão regulamentados.
Existem ações que devem ser desenvolvidas a partir de resoluções. E a resolução é a número 46 de 182 e a número 58/114. Por quê? Porque você não pode ter da ação humanitária uma ação política que não busque, pelo menos, a neutralidade no contato com aqueles países ou aquelas forças que estão em conflito. Exatamente por esse motivo, nós consideramos que a solução mais adequada é aquela que vem sendo defendida pelo México, que vem sendo defendida em alguns momentos pelo Uruguai. Uma mesa de negociação, onde você coloque as forças que estão em conflito dentro da Venezuela, respeitando a sua soberania e rechaçando qualquer tipo de ação que seja de intervenção militar, tanto na Venezuela, porque aí você vai estar tratando também do coração da Amazônia brasileira. Eu tive a oportunidade de estar presente no exercício militar que aconteceu no ano passado em Tabatinga, na Amazônia, e estavam lá presentes representantes das Forças Armadas dos Estados Unidos na coordenação do exercício. A gente não pode naturalizar esse tipo de atuação. Agora, quem quisesse de fato doar alimentos ou ajuda humanitária para os venezuelanos que estão passando por essa necessidade, existem organismos internacionais, inclusive a Cruz Vermelha Internacional, que não aceitou participar dessa ação, exatamente porque viu o seu caráter político, que recebem doações e que colocam à disposição para os venezuelanos. Então existem várias outras formas, respeitando as resoluções da Organização das Nações Unidas, que não interfeririam na soberania da Venezuela e mais do que isso, que não fariam com que esse confronto viesse a se viabilizar com mais força, fazendo com que a violência seja o principal instrumento utilizado para a justificação de uma intervenção externa. Peço desculpas que já comecei respondendo a sua pergunta e não te cumprimentei, não cumprimentei também o deputado Nicoletti. Tudo bem, deputado. Deputado Nicoletti, o senhor concorda? O Brasil talvez tenha exagerado um pouco na interferência, na participação política nesse episódio? Poderia haver O Brasil acabou abrindo mão desse papel de neutralidade que talvez favorecesse a negociação? Não. Eu acho que a colocação do general Mourão lá na reunião na Colômbia, realmente do Grupo Lima, falando que o Brasil realmente pretende ter diálogo, sim, com a Venezuela, né, e não se impor. Ele até falou do ato que aconteceu na nossa fronteira. Para vocês entenderem pra caramba, nós temos marcos que delimitam a nossa fronteira, né, uma fronteira seca. Então esses marcos, eles andam numa diagonal. Quando houve esse confronto por parte... Qual a extensão da fronteira, deputado? De Roraima e Venezuela? É que, na verdade, a extensão que dê acesso mesmo, ela é muito pequena. Cerca de uns 10 quilômetros, por exemplo, onde tem as savanas, né? Onde as pessoas poderiam ir por trilhas. Na sexta, elas estavam... Aí, respondendo um pouquinho o que você tinha falado com relação a essa entrega de alimentos, de repente, agora você colocou, não interferir politicamente. Eu acho que o Brasil foi neutro. Por quê? Porque o Brasil estava aguardando chegar os caminhões da Venezuela com motoristas venezuelanos para pegarem aqui a doação e assim levarem lá para dentro. Então o Brasil, em momento algum, está colocando um caminhão brasileiro, está colocando um motorista brasileiro para levar essa ajuda lá dentro. Então, assim, não houve do Brasil uma invasão, nada. Se você está falando que realmente os Estados Unidos está por trás com relação ao petróleo, eu não vou entrar nesse mérito. Eu estou entrando realmente no que aconteceu. Realmente o Brasil estava disposto a entregar alimentação para os venezuelanos saírem de Pacaraima e entregarem em Santa Helena do Airém, que é a primeira cidade próxima. Com relação aos marcos, quando o general Mourão falou que não houve uma ofensa à soberania nacional, é porque realmente a nossa fronteira seca, quando os venezuelanos adentraram a região da Venezuela, que é próxima a cerca de 300 metros, houve sim, né, por parte da Guarda Nacional Bolivariana, jogaram gás lacrimogênio, bombas de efeito moral, só que atingiram depois do marco para o lado brasileiro, mas sem noção muitas vezes de espaço. Então realmente não houve essa agressão. Então só nessa conversa do general a gente já vê que o Brasil está para o diálogo. Porque se realmente fosse outra pessoa falando, não, realmente eu acho que ofendeu a soberania nacional, a gente tem que colocar nosso exército em prontidão, colocar tanques na fronteira, seria sim, de repente, aí um ânimo exaltado para que pudesse gerar um conflito maior. Mas existe uma disputa dentro do governo. Uma parcela do governo busca, sim, utilizar o território brasileiro como espaço facilitador de uma intervenção. E uma outra parcela do governo teve uma posição contrária a isso.
O próprio presidente da República chamou ministros do seu governo e representantes de outras forças para solicitar a opinião. E parte dos ministros que fazem parte das Forças Armadas, que tiveram uma posição contrária ao processo de intervenção, inclusive de participação nesse tipo de ajuda humanitária, nesse caso estão corretos. E estão corretos porque têm um entendimento do que é a situação venezuelana na relação com o Brasil. Sabem o tamanho do barulho que é uma confrontação militar com a Venezuela. A Venezuela tem forças armadas hoje mais estruturadas do que o Brasil. E não é uma brincadeira você envolver um país como o Brasil, a partir de uma força externa, em uma guerra. Se perguntar para a maioria dos brasileiros hoje, você quer o Brasil envolvido numa guerra com participação internacional junto à Venezuela, ou seja, contra a Venezuela, eu tenho certeza que a maioria do povo brasileiro vai dizer não. Então acertam, quero aqui fazer essa ressalva, aqueles ministros e representantes do governo, e nesse caso, eu falo isso com liberdade porque sou de oposição, inclusive ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, acerta ele também quando na reunião disse que não era o melhor caminho esse tipo de ação de ajuda humanitária, entre aspas, que justificasse um processo de intervenção. Erra o ministro das Relações Exteriores, erra o ministro do Supremo Tribunal Federal, o senhor Dias Toffoli, quando deu um parecer favorável a esse tipo de ação desastrada. Deputado, a gente vai fazer um pequeno intervalo, voltamos depois para continuar o papo. Câmara Debate fala hoje sobre crise na Venezuela e os impactos para o Brasil. Nós estamos ouvindo os deputados Nicolete, do PSL de Roraima, e Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. Continue conosco. Câmara Debate está de volta. O tema de hoje é a atuação do governo brasileiro perante a crise na Venezuela. Os convidados são os deputados Nicolete, do PSL de Roraima, e Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. Deputado Nicolete, o senhor chegou a propor a criação de uma comissão externa para acompanhar os acontecimentos lá na fronteira com a Venezuela. Qual o objetivo? Então, apresentei nessa semana aqui na Câmara dos Deputados um requerimento para que fosse solicitada uma comissão externa. Por quê? Eu quero levar parlamentares aqui do Congresso Nacional, seja senadores também convidados, e aqui os deputados possam participar dessa comissão, para ver a realidade do estado de Roraima também. A gente fala muito aqui da crise humanitária da Venezuela, dos venezuelanos que passam por necessidade, mas o nosso povo brasileiro em Roraima está passando muita necessidade. Nosso governador Antônio Denário está enfrentando um grande desafio, porque ele decretou já calamidade financeira, agora calamidade na saúde pública, e a gente precisa recuperar o Estado. Então o Estado está carente de educação, porque tem sido fechadas as escolas, e hoje a gente precisa de professores qualificados também para ajudar os venezuelanos que já residem em Boa Vista. Então a gente precisa dar esse aporte para eles, tanto na educação, na saúde. De 10 que entram numa maternidade hoje, 8 partos são realizados para venezuelanos, então realmente aumentou muito. Atendimentos, nós já estamos pelos corredores brasileiros jogados em macas, e agora com essa violência que aumentou nessa crise agora na fronteira, tem entrado 20 a 30 por dia para serem atendidos também. Então, realmente está numa situação difícil. Eu quero que realmente o governo federal dê uma atenção melhor para o nosso estado, porque a gente sofre muito. E na segurança, que é a minha área, muito mais. A gente sabe que não tem policiais na fronteira, não tem policiais militares, com adiamento agora do concurso dentro do estado, cancelamento do concurso da Polícia Civil. Essa é a minha preocupação, é com o povo brasileiro, o povo que está lá em Roraima também. Deputado Glauber Braga, o senhor acha que o Legislativo tem um papel aí nessa negociação de recursos e até de acompanhamento da diplomacia nesse caso? Eu acho que de acompanhamento, buscando o diálogo, sim, com certeza. O que não pode fazer é como fez há alguns anos, Aécio Neves, Ronaldo Caiado, que foram numa vanzinha para a Venezuela, desembarcaram lá no aeroporto, foram para uma van para o acirramento do conflito local. Esse não pode ser o papel de um outro país. Um outro país tem que ter o papel, sim, do estabelecimento do diálogo entre as mais diferentes forças na busca da paz e de uma integração entre os países da própria América do Sul. Isso é uma defesa que nós fazemos. Me dê a liberdade só de falar de um outro ponto, rapidamente, sobre essa questão da ajuda humanitária, que eu não posso deixar de colocar, que é a hipocrisia reinante em relação ao embargo econômico que está sendo colocado, que faz com que fundos internacionais, ligados inclusive à multinacional do petróleo venezuelano, a PDVSA,
fiquem bloqueados em outros países. Aí a gente vai estar falando de bilhões de reais que poderiam estar sendo utilizados para melhorar economicamente a vida do povo venezuelano. E aí você diz, não, congelam-se esses fundos internacionais e você envia a ajuda humanitária de alguns milhões de reais numa ação política a partir da fronteira, né? Isso é, no mínimo, questionável. E esse questionamento a gente não pode deixar de fazer, porque o embargo econômico, ele asfixia a vida econômica de um povo, asfixia a vida de pessoas que estão precisando sim se alimentar. Então esse eu acho que também é um papel do Brasil, dialogar com o governo venezuelano, dialogar com aqueles, inclusive, que fazem oposição e que querem se relacionar com o parlamento brasileiro e que são representantes lá na Venezuela, mas dizer também, olha, nessa busca da paz e do entendimento, nós somos contra um embargo econômico internacional tocado e gerenciado pelos Estados Unidos, que vai ter como objetivo fazer com que o povo venezuelano passe ainda por mais restrições do que já vem passando. Deputado Nicolete, o senhor acha que pode haver essa mudança de rumo? Hoje, de certa forma, o Brasil não tem reservas da petrolífera brasileira, recursos venezuelanos a serem embargados, mas, de certa forma, apoia politicamente essas medidas lideradas aí pelos Estados Unidos. O senhor acha que pode haver um meio termo, uma mudança na condução dessa crise para se começar a negociar mais facilmente com o regime Maduro? Eu acho meio difícil, né, o posicionamento do Brasil com relação a isso aí. Acho que já está definido, né? O Brasil combate muito, principalmente o atual governo, né? Combate muito o socialismo imposto aí desde o Hugo Chávez até Maduro. A gente sabe que eles acharam que tendo petróleo era tudo, né? Não se preocuparam realmente em dar uma liberdade econômica dentro do país. A gente sabe que deixando realmente só o Estado tomar conta de todas as indústrias não deu certo. Ele tem mais de 2.000 generais, onde ele colocou em várias funções lá, sob o comando dele, e acabou que essa sobrecarga do assistencialismo quebrou a Venezuela. Então o petróleo deu crise em 2014, a partir daí vende menos, o petróleo deles não é o melhor do mundo, então eles vendem também para os Estados Unidos e volta, porque não tem refinarias quase na Venezuela. Então vai para os Estados Unidos e volta como combustível. Então, como ele falou, os Estados Unidos, sim, está querendo estrangular a Venezuela. Isso aí é fato, a gente sabe disso. A gente sabe que os Estados Unidos têm esse poder de até acabar com os combustíveis dentro da Venezuela, por causa de ter essas refinarias lá e estar fazendo essa troca, levando combustível para dentro da Venezuela. Se ele estancar, acaba-se ali por um lado da infraestrutura venezuela. A gente sabe que realmente é uma situação delicada. Eu acho que isso aí não fica a cargo aqui da Câmara dos Deputados. A gente tem os ministros para estarem decidindo, agora a gente tem que cobrar. A gente tem que estar atento. Eu acho que o posicionamento, seja da esquerda, seja da direita, tem que ser um posicionamento em prol também do povo brasileiro, né? Eu sei que a Venezuela, a gente tem que dar uma atenção para ela, mas a minha real preocupação hoje é com a população de Roraima. Então essa questão ideológica de socialismo, não ter democracia lá dentro, eu apenas pontuei aqui, né? Eu não quero ir além disso aqui, eu quero realmente colocar aqui que a minha preocupação é os impactos sociais no nosso estado de Roraima. A minha preocupação foi eleita pelo povo brasileiro. Então eu preciso ter essa preocupação e isso que eu quero sensibilizar o presidente da Câmara dos Deputados com esse requerimento de colocar uma comissão externa e todos os parlamentares que aqui estão. Eu quero convidar para que eles cheguem na fronteira e vejam a real situação do venezuelano, mas também vejam a situação do nosso povo brasileiro. Eu acho que garantir infraestrutura para o povo de Roraima é algo que pode nos unir. E ter solidariedade entre os povos, né, sem xenofobia, recebendo de uma maneira devida aqueles que chegam ao nosso país, entendendo as situações de dificuldade nos outros países, é algo, inclusive, eu acho também que pode ser trabalhado conjuntamente. Agora, tem alguns dados que eu acho que a gente não pode deixar de ressaltar sobre a situação venezuelana, que em comparação com outros países, demonstram o grau de dificuldade que a gente tem no recebimento de informações. Na Venezuela, em 1990, e esses não são dados meus, são dados da Organização das Nações Unidas, da ONU, mais especificamente da FAO, havia 2,8 milhões de venezuelanos com fome, 13,5% da população. No início da década de 2000, um pouco antes do início do governo de Hugo Chávez, esse número aumentou para 3,8 milhões de venezuelanos, antes ainda do início do governo Chávez. Desde 2007, depois de 8 anos do governo Chávez, esse número caiu para 1,3 milhões, abaixo de 5% naquele período. Depois, de fato, veio a crise do petróleo, e na crise do petróleo você teve uma ampliação das dificuldades econômicas
que são inegáveis e que não tem aqui motivação para que a gente oculte, coisa que as próprias autoridades venezuelanas não fazem. Mas um dado que chama atenção é o dado da Colômbia. A Colômbia, desde 2015, também dados da Organização das Nações Unidas, tem 4,4 milhões de pessoas vivendo com fome e desnutrição grave. Também dados da Organização das Nações Unidas. Isso praticamente não é divulgado aqui. E por que não é divulgado? Porque você tem uma análise seletiva, porque a Colômbia, há algum tempo, é o país que prioritariamente se comporta como um aliado dos Estados Unidos na América do Sul. Fazer uma discussão mais ampla de interlocução entre os vários países da América do Sul, não servindo como canteiro de uma outra nação ou de um outro país como os Estados Unidos, também é a nossa tarefa, é a nossa missão. Deputado Nicolete, dá para ampliar esse debate para outros países ou a gente fica numa situação ainda mais complicada para participação na diplomacia aí? Não, eu creio que a participação e o diálogo tem que ser de todos. Eu acho que todos têm que ter essa sensatez de que o povo venezuelano precisa de ajuda. Agora, da forma que vai ser ajudado, para não servir de cobaia, como ele está falando, né, está afirmando aqui que os Estados Unidos está pegando o Brasil e outros países de cobaia para poder estar ali fazendo com que tenha uma intervenção americana dentro da Venezuela, acho que não é por aí também. Eu acho que realmente a gente tem que pedir ajuda humanitária. Eu acho que a ONU, na verdade, a minha opinião, né, é que a ONU fizesse realmente essa ajuda dentro da Venezuela. Acho que o povo venezuelano precisaria sair pela fronteira, seja para a Colômbia ou para o Brasil. Acho que essa ajuda humanitária, ela deveria ter sido feita lá dentro. Então, essa aí é desde o início, de 2015, eu já venho com esse pensamento, porque no momento que atravessa a fronteira, os problemas vêm para o Brasil também. E o Brasil não tem como sustentar 80 mil venezuelanos dentro de um estado pequeno como é Roraima. O processo de interiorização hoje, ele está pequeno. Por que está pequeno o processo de interiorização? Porque os municípios ninguém quer receber. Então, Roraima hoje chega lá, faz uma triagem, a Acnur tem feito um papel importante, a ONU também, o Exército Brasileiro fantástico, de triagem, vacinação, coleta de dados. No momento que você envia pedidos para os municípios do país, ninguém se solidariza com o venezuelano em receber ele. Nós temos municípios hoje que podem sim receber eles. Só que a gente saiu de Roraima 4.800 venezuelanos apenas nesse programa. Então, a gente aqui como parlamentar dentro da Câmara, temos que sensibilizar os prefeitos, cada um no seu estado, para que possam também receber os venezuelanos. Aí sim fazer uma ajuda humanitária eficaz, que ele consiga um emprego, que ele consiga realmente ter uma assistência de saúde, de educação e segurança também. Deputado, a gente está caminhando para o final. Gostaria de deixar aí 1 minuto para cada deputado fazer suas considerações finais. Deputado Glauber Braga. Olha, em primeiro lugar, só fazer uma observação, acho que esse é o caminho adequado mesmo. Ou você solicitar, ou você disponibilizar ajuda através do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que já existe na Venezuela, ou da própria Organização das Nações Unidas. Se o governo brasileiro quiser fazer isso, ele pode fazer. Ele faz um contato com a Organização das Nações Unidas, que está presente na Venezuela, e diz: a gente tem aqui uma ajuda humanitária que deveria disponibilizar para o país. E não com uma ação de fronteira que possa viabilizar a ampliação ou a escalada do conflito. Esse não é o papel do Brasil. E um outro dado, a gente falava aqui da diferença de abordagem do que existe na Venezuela do que existe na Colômbia. Tem um dado que eu acho que é importante a gente trazer também. Hoje, vivem na Venezuela 5.600.000 colombianos. Vivem hoje dentro da Venezuela. Esse é um dado que praticamente não se fala no território brasileiro, ou que boa parte da mídia tradicional não traz para que a gente possa fazer essa discussão. Então, fazer uma análise que não parta exclusivamente de uma posição de subalternidade ou de uma posição subalterna ao interesse internacional relacionado ao petróleo, porque isso é geopolítica, eu acho que é a nossa tarefa. Defender os direitos do povo brasileiro, defender os direitos de solidariedade na relação entre os povos, tendo o país, tendo o Brasil uma tarefa do estabelecimento de um diálogo importante entre as nações em busca da paz, essa sim eu acho que é a nossa tarefa prioritária nesse momento. Deputado Nicolete, suas considerações finais. Beleza, agradecer aqui a presença do Glauber, né? Acho que é de suma importância a gente ter um diálogo. Acho que aqui hoje teve esse diálogo, tanto de esquerda quanto de direita. Acho que realmente a gente consegue assim chegar até um senso comum, né? Sem agressões, sem cada um querer achar que a
o seu motivo ali é melhor que do outro. Eu creio que o meu apelo aqui, né, é realmente para que a gente possa ter uma Roraima melhor, porque hoje Roraima realmente caiu demais nos atendimentos à saúde, à segurança e à educação. Então eu vivo insistindo nessa tecla. Com relação à ajuda humanitária, acho que nós conseguimos sim colocar uma coordenação eficaz com o Exército Brasileiro na fronteira e com esses órgãos parceiros, que é a ONU, a Acnur e a OIM. Eu acho que a situação está controlada nesse momento, eu venho de lá recentemente, eu creio que essas agressões estão ocorrendo apenas no lado venezuelano e com os venezuelanos. Então não houve relato de nenhum brasileiro dentro da Venezuela ter sofrido algum tipo de violência. Houve sim um diálogo entre o consulado venezuelano e brasileiro, onde pudesse sim abrir a fronteira. Então nós já recebemos 37 turistas no primeiro momento, no domingo à noite, e agora recentemente mais 180 brasileiros que estavam trancados lá do venezuelano. E nós temos alguns caminhões também parados lá. Então é que a gente continue esse diálogo para liberar também esses caminhões que estão trazendo calcário, então para as nossas plantações, para a adubação da terra, e a gente precisa desse insumo também. Então, essa conversa, esse diálogo aí que permaneça e que a gente possa, sim, ter um desencadeamento melhor aí para a crise humanitária dentro da Venezuela. Uma relação de parceria, né? Com certeza. Não confronto. O Câmara Debate termina aqui. Eu conversei sobre a atuação do governo brasileiro frente à crise humanitária na Venezuela com os deputados Nicolete, do PSL de Roraima, e Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. Você pode rever esta e outras edições em nossa página na internet ou no YouTube. Eu sou Daniela André e este é um programa da rádio e da TV Câmara. Obrigada pela audiência e até mais.